E aí, pessoal do Instagram, beleza? Como é que vocês estão? Se você está vendo gravado, você está me vendo no YouTube também, tá? E aí eu já falo para você agora. Se inscreve aqui no nosso YouTube, clica aqui embaixo no inscrever, clica no sininho para você poder receber todas as atualizações, compartilhe, marca seus amigos, porque essa segunda semana do nosso Historiando, hoje é a aula 7, tá? Eu estou trabalhando para buscar trazer para vocês as melhores questões, os melhores conteúdos, as melhores explicações sobre o Enem, sobre o vestibular, concurso, provas e questões que vão ajudar vocês a entender como acontecem essas provas, como acontecem os conteúdos, as perguntas. Então, chama os amigos, compartilha, marca, se inscreve no nosso canal, tá? E vai compartilhando e passando esse conteúdo para frente. Você gostou? Pode passar para frente. No Instagram você pode entrar em contato conosco pelo direct. Eu mesmo respondo, tá? Pode entrar em contato pelo direct, ver as nossas postagens, compartilhar com seus amigos também no WhatsApp, Telegram, Twitter e tal. Beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre que eu falei que ia trabalhar sobre as provas anteriores do Enem e tal, que a gente ia ter bastante coisa para falar. Eu vou falar hoje especificamente de 2018, tá? O Enem de 2018. Por quê? Tem bastante assunto, bastante conteúdo, né? Só na prova de história tem bastante coisa que foi cobrada, tá? E aí, como eu falei para vocês, eu postei mais cedo, tem umas 2 horas, eu postei no nossa timeline uma mensagem falando aqui, ó, assuntos recentes de história que cairão no Enem 2019. Tô com a postagem aqui do lado, tá? Diplomacia, Brasil e Estados Unidos, ditadura militar, liberalismo, nazifascismo, Guerra Fria, Coreia do Norte, Estados Unidos e Venezuela. 7 temas. Analisando depois a prova de 2018 para falar com vocês hoje, dos 7 temas, cadê aqui? Dos 7 temas, eu acertei 3, sem nem ter visto a prova antes, tá? Ou seja, na prova de 2018 caiu sobre liberalismo, o Estado burguês, caiu sobre Guerra Fria 2 questões, tá? E também a questão da ditadura militar, mais 2 questões. Então, só aqui são 5 questões da parte de ciências humanas que você já teria acertado estudando comigo. Tá? Então vamos trabalhar com essas ideias. A gente vai ter várias questões. A primeira da prova, a questão 45, ela fala sobre hospitalários. Quem assistiu a live de ontem viu que eu comentei bastante essa questão. Tá? Sobre os hospitalários, então era sobre Idade Média, sobre a questão da gente ter as cruzadas acontecendo e você tendo até um certo momento, numa certa etapa das cruzadas, tendo gente voltada à questão da caridade realmente, você buscando as pessoas fazerem o bem, ajudar o próximo na questão das cruzadas, lá em Jerusalém. Com o passar do tempo, as outras cruzadas que acontecem, a gente tem uma mudança desse foco. Ao invés de só ser a questão religiosa, vai acabar tendo mais cruzadas com o objetivo de comércio do que literalmente libertar a Terra Santa dos infiéis, como era o argumento da época do Papa em 1095, quando convocou as cruzadas. Tá? E a gente encontra essas questões, como tem uma que é da questão 48, se eu não me engano, que a gente também trabalhou ontem, você pode ver a live número 6 do Historiando, a aula 6, que fala sobre Rosa Parks, Martin Luther King, e a luta pelos direitos civis, pela igualdade racial nos Estados Unidos. É uma questão que tem um ônibus e a foto da Rosa Parks em primeiro plano com o Luther King em segundo, tá? Ele mais para trás, um pouco desfocado. Porque a gente vai ter nessa questão a discussão dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, tem uma questão jurídica que rolou da Rosa Parks, ela se recusa a sair do lugar no ônibus. Você tinha no ônibus a divisão das fileiras, né? Assim, fazendo para vocês reto aqui. Ó. O motorista está lá na frente, a divisão das fileiras aqui, da metade do ônibus para frente era dos brancos, da metade para trás, dos negros. O negro não podia sentar no lugar dos brancos. E se o lugar dos brancos na frente estivesse lotado, e entrasse mais um ou mais dois, ou mais quantos fossem, e tivessem negros sentados nos seus lugares, esses na parte de trás tinham que levantar, ficar em pé e as pessoas brancas sentarem. E se o ônibus estivesse lotado na parte dos negros e vazio na parte dos brancos, os negros não podiam sentar lá. Ela chegou, a Rosa Parks, num dia, tinha o ônibus lotado, tinha um lugar vago na parte dos brancos, ela sentou, o motorista do ônibus parou o ônibus falou: Rosa, sai daqui. Não, não vou sair, então a gente vai chamar a polícia. Chama a polícia, ela foi presa. Martin Luther King
é chamado porque eles eram de associações de defesa do direito dos negros e vai acontecer dela ser processada. Esse processo vai rolando, tem uma manifestação grande da população da cidade deles, de Montgomery, nos Estados Unidos, e acaba que eles conseguem uma vitória na Suprema Corte. E essa vitória na Suprema Corte começa a mudar a legislação do país inteiro sobre a questão da segregação racial. Tá? Então, a gente tem mais uma questão que você estudando, entendendo, interpretando a história, interpretando os comandos das questões, você consegue ganhar mais um ponto numa prova dessa. Lembrando que o Enem não é só para quem está terminando o ensino médio. Você consegue entrar na faculdade, você consegue fazer várias coisas com a nota do Enem. Tá? Você pode ter terminado sua faculdade há 10, 20 anos. Se você vai numa boa nota no Enem, você consegue passar numa prova dessa. Isso ajuda você a entrar pelo sistema integrado de seleção, tá? O SISU. Você consegue ganhar desconto em bolsas de estudo, você consegue facilitar a sua entrada pelo ProUni, que é o sistema de financiamento do estudo, então você consegue muita coisa, tá? Com a nota do Enem. Então, é importante lembrar isso, que quem vai fazer você passar ou não é somente estudar o livro, não é somente você ler o que está acontecendo, é a sua dedicação. Eu estou aqui para te ajudar, falando sobre esses conteúdos, a gente vai trazer dicas, vai trazer explicações e tal, eu te ajudando e você se dedicando, beleza? Seja bem-vindo, Gomes, tudo bem? Também tem o perfil do Simplesmente Abraça, sejam bem-vindos. E aí a gente tem um outro ponto, que é uma discussão entre absolutismo e iluminismo, que também são duas questões que tem na prova de 2018, do Enem, e que você tem a questão do Hobbes, Thomas Hobbes, defensor do absolutismo, e Jean-Jacques Rousseau. São dois textos, né, defendendo ideias diferentes, e aí tem uma questão que pergunta sobre como seria a participação das ideias, como é que é a questão das ideias, e eles vão ter as alternativas. Então, se você entende quem foi Hobbes, quem foi Rousseau, você responde essa questão fácil também. E aí, colega, Ricardinho, matemática, tudo bem? Seja bem-vindo. E aí a gente vai ter o Thomas Hobbes defendendo, basicamente, tá? A questão de que a sociedade entrega a sua autoridade, entrega o seu poder, né, para um líder, que seria o rei, para que o rei possa governar para defender essas pessoas. Então o rei tem direito total. Já o Hobbes ele fala, não é assim. A gente não pode, desculpa, o Rousseau, a gente não pode concordar com o Hobbes, porque o Thomas Hobbes ele fala que o poder tem que estar todo na mão do rei, e não precisa estar todo na mão do rei. O poder tem que ser compartilhado. Né? O Jean-Jacques Rousseau é o cara que defende a questão do contrato social, né? Que você tem uma relação com o rei e o rei contigo, que é povo, uma relação contratual. Em um contrato a gente tem direitos e deveres. Eu, se faço um contrato com você que está me assistindo, eu vou ter direitos nesse contrato e deveres, e você também. Se um dos dois não cumpre a sua parte, o contrato é rompido, né? Se você aluga um apartamento e não paga, o dono rompe o contrato e você é mandado embora. Né? Mas você que tem um aluguel, está pagando aluguel em dia, tem direito de usufruir, e nem o dono do imóvel pode entrar lá se você não autorizar. Né? Então são direitos e deveres. E aí o Rousseau ele questiona essas ideias do Hobbes. Então é uma questão que você tem que entender tanto do antigo regime, das teorias que existem lá, quanto do iluminismo, que é um movimento que vai quebrar e romper o antigo regime. Tá? Então é mais uma questão que você já sabendo bem desses conteúdos, você ganha pontos e pula muito na frente do pessoal que estiver enrolando ali. Por que eu tenho falado isso? E aí, Iago, tudo bem? Quanto tempo? Seja bem-vindo. Por que eu tenho falado isso? Porque muita gente, em prova de concurso, em vestibular, no Enem, se preocupa com as matérias que sempre arrepiam os cabelos das pessoas, né? Ou fazem cair o cabelo, que nem o meu aqui, ó, tá caindo. Que é o quê? Todo mundo se preocupa muito com português, todo mundo se preocupa demais com matemática, aí vai se preocupar com química, física, biologia e esquece história. Esquece filosofia, deixa geografia para lá, e essas matérias vão fazer a diferença para você passar. Tá? Vão fazer diferença também. Se você quer, por exemplo, eu vou contar uma história. Eu já trabalhei no sistema do SISU, né? E a gente recebia a gente acompanhava os processamentos dos dados e tal, tirava dúvidas das pessoas que estavam fazendo as inscrições. E a pessoa falava, olha, mas eu tirei 700 no Enem, e ontem eu estava classificado para fazer Direito na Federal do Maranhão, e hoje eu já não estou mais. Por quê? Porque entrou alguém com uma nota maior. E aí você ia sendo colocado para o fim da fila até sair da fila. Então, quanto mais você consegue conteúdo, mais você consegue entender as informações,
os conteúdos de história, geografia, filosofia, matemática e tal, você consegue dar o pulo. Só que todo mundo se dedica muito à matemática, todo mundo se dedica muito a português, muito à redação, à física, à química. Então se dedique também às outras disciplinas que ninguém se dedica. Corre atrás de história. Eu estou aqui para te ensinar o caminho das pedras, para te educar nisso, não só isso, para te orientar. Eu quero ser o seu mentor. Eu quero te orientar nisso para que você consiga tirar nota máxima, gabaritar a prova do Enem, gabaritar a sua prova de história no vestibular, gabaritar a parte de atualidades na sua prova de concurso e depois vir falar para mim, Jambeiro, ó, tu mandou bem, tá? Oi, Isabel, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, como eu falei hoje, para vocês que não estavam aqui online há pouco, eu fiz uma postagem em 2 horas e pouco, falando sobre os conteúdos que eu acreditava que iriam cair na prova do Enem desse ano, tá? E sem olhar a prova do ano passado, certo? Porque os conteúdos são várias vezes recorrentes. Puxando pela prova do ano passado, dos 7 conteúdos que eu coloquei, eu acertei 3, tá? Eu acertei 3. Depois dá uma olhada lá na minha postagem, na timeline no Instagram, que vocês vão ver. Dos 7 conteúdos que eu coloquei lá, eu acertei sem olhar a prova anterior 3. E eu acredito que esses 7 que eu botei lá vão acontecer hoje, esse ano. Vão se repetir os 3 que eu falei e vão acontecer esse ano, tá? Então, outro assunto que a gente tem também, falando sobre a colonização portuguesa na América, tá? A relação que você vai ter da invasão dos holandeses também é uma questão que acontece. Você vai ter a colonização dos portugueses chegando, começando o processo colonial, tá? Então são mais 2 questões que estão ali que você pode dar um salto e ganhar, tá? A questão da chegada dos portugueses ao Brasil, a descoberta que não foi descoberta, tá? Se você quer entender isso melhor, vai no meu YouTube depois dessa live e vê lá, tem um vídeo que eu fiz falando que o descobrimento do Brasil é uma farsa, tá? Inclusive tem de 2 formas, um vídeo meu e uma animação que um aluno meu fez, tá? Então você tem essas várias opções, certo? De como chegar a entender os conteúdos, tá? Eu tenho já vídeo lá, pode procurar, já tem em torno de 30 vídeos no nosso YouTube para você assistir sobre trocentos assuntos de história, tá bom? E então a gente tem que mais aqui? Guerra Fria, tá? Um assunto. Eu estou indo pela ordem das questões da prova, tá bom? A gente tem a Guerra Fria, que é aquela questão Estados Unidos e União Soviética, a grande águia americana contra o grande urso soviético, tá? Foi o período que do finalzinho da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, desculpa, lá de 46 até 1991, tá? Quando Truman, presidente americano, chega e fala que quem não está com a gente está contra nós, temos que lutar contra o mundo vermelho, o mundo comunista e tal. E a União Soviética vai fazer esse confronto. Vai ter o clima extremamente tenso em Cuba, nos anos 60, quando os americanos colocam quando os soviéticos colocam mísseis na Baía dos Porcos, em Cuba, direcionados para os Estados Unidos. John Kennedy fala, cara, eu vou dar tiro, porrada e bomba, eu vou jogar uma bomba atômica em vocês. Os soviéticos recuam, Nikita Khrushchev, que era o líder na época, ele recua, tira as bombas de lá, mas fala, ó, estamos de olho, tá? Ó, estamos ligados vocês. Não brinca comigo não, que a chapa é quente, tá? E aí a gente tem todo um contexto que depois a gente tem uma outra questão inserida nesse assunto, que é uma questão sobre a ditadura militar, em que o Enfio, tá? Que era um cartunista da época, que era hemofílico, tá? Eu vou falar depois sobre isso. Ele tem um texto que ele fala, olha, eu admiro Miguel Arraes, admiro Brizola, admiro um monte de gente que vocês caçaram os direitos políticos e os passaportes. E me deram direito, me deram passaporte. Então tá aqui de volta, governo Geisel, tá aqui de volta. Eu não quero. Se eles não podem, eu também não quero poder. Toma aqui de volta. Que era uma manifestação de repúdio à censura e às perseguições que aconteciam na ditadura. Tá? Então, a ditadura militar brasileira só consegue ser compreendida se a gente coloca no contexto da Guerra Fria. Se você tira ela da Guerra Fria, ela fica completamente fora do eixo. E é uma coisa importantíssima na história. Você só consegue entender a história no contexto em que ela aconteceu. Não dá para a gente pegar o iluminismo e tirar da época que ele estava inserido. A gente não consegue entender Getúlio Vargas fora do período em que ele estava. A gente não consegue entender a ditadura militar fora do contexto da Guerra Fria. Certo? Seguindo. Se tiverem dúvidas, pode perguntar aí, viu, gente? Pode mandar pergunta que eu respondo vocês. Tá? E aí a gente vai tendo
Depois, como eu falei, da invasão holandesa, né, que eu já tinha dito para vocês no Brasil colonial, né, que você tem o período do governo de Maurício de Nassau, depois outros governantes no Nordeste brasileiro, em Pernambuco. A gente tem uma outra questão no Enem 2018 que fala sobre a guerra da Síria, um assunto super atual, tá? Um assunto extremamente recente que está acontecendo ainda. Tá? Milhares de pessoas morrendo, está tendo até uma novela da Globo que é extremamente interessante no sentido de você entender um pouquinho mais a questão dos refugiados. Tá? Não que você precise assistir todos os capítulos, mas de vez em quando dá uma olhada, tá, nos personagens, como é que está acontecendo a questão do sofrimento de alguns personagens, eles estarem fora da sua realidade vindo para cá. Volte e meia a gente vê reportagens, tinha um juiz na Síria que veio para o Brasil vender cachorro quente para poder sustentar a família. Outros que eram advogados, médicos, estão trabalhando como motorista de Uber. Tá? Nada contra, certo? Mas se o cara tem um preparo desse, ele podia vir para o Brasil também trabalhar como médico ou como juiz, né? Pelo menos que fosse um juiz arbitral, né? Porque o direito nosso é muito diferente do deles. Mas a medicina não. Tá? Então os médicos poderiam vir, mas muitos deles fugiram de lá até sem a documentação para comprovar que são médicos. Né? E o governo não está fornecendo isso. Então o cara tem habilitação, tem o preparo, mas não pode exercer a sua profissão. Né? Então uma situação muito triste de causa humanitária, que é interessante você observar isso. É ler jornais, é se ligar no que está acontecendo, ler revistas, procurar sites, não só uma fonte. Não leia somente, por exemplo, o Globo ou a Folha. Leia o Globo, a Folha, Estadão, leia o Correio Brasiliense, o Jornal do Comércio, Jornal do Brasil, tá? Leia o Zero Hora, leia vários jornais. Fora do Brasil, leia USA Today, New York Times, Financial Times, The Economist, leia o Le Monde, El País, leia outros jornais, tá? De vários outros países, para você ter várias ideias, várias noções do que está acontecendo no mundo, tá? Para que você não ache que é só o que está acontecendo aqui, eu vou ficar com minha opinião é a correta e que se lasca o mundo. Não é. A gente está inserido no mundo, então a gente tem que ler o mundo para poder entender o que está acontecendo. Certo? Beleza? Seguindo. Depois da Síria, tem uma questão que é de um período de história um pouco mais comprido. Desde o governo Vargas, de 1950, segundo governo em que ele é eleito democraticamente, né? Porque o Vargas assume num golpe que ele dá em 1930, que alguns chamam de revolução. Eu coloco para os meus alunos que pode tanto ser revolução quanto golpe em 30. Tá? Se vocês querem saber isso, também tem vídeo lá no YouTube e eu posso falar depois, se vocês quiserem. Tá bom? Mas em 30, Getúlio, na minha visão, foi um golpe porque ele destitui um poder que estava lá. Tá? Alguns veem que também pode ser uma revolução, porque veio muita gente do povo apoiando ele e tal. Acontece essa situação, ele chega ao poder em 30 e fica até 45. Sai, aí vem o sucessor dele, eleito pelo povo, o Dutra. Acaba o governo do Dutra, Getúlio Vargas é eleito presidente. Tá? E aí esse período dessa questão trata desse segundo governo Vargas, de 1950, tá? Até o fim do período do João Goulart, 64, quando acontece o golpe militar, em 31 de março e 1º de abril de 64. Tá? Na virada de um dia para o outro. Então, um assunto que é o chamado Brasil populista. Tá? Getúlio era extremamente populista, fazia o que o povo queria e tal. Assim, claro que ele ia buscar um certo equilíbrio na economia e tal, mas fazia o que o povo queria porque ele precisava do apoio popular. JK fez a mesma coisa, Jânio e João Goulart também. Chegaram ao poder por serem populistas. Tá? Se vocês quiserem depois indicações sobre isso, manda aí no texto ou manda no direct que eu indico um livro muito bom sobre Brasil populista. Tá bom? Continuando. Aí a gente tem outras questões que falam do mundo. Tá? Sobre Israel, uma questão que fala sobre Israel, ali a Cisjordânia, a faixa de Gaza, a questão de Israel depois de 1967, a Guerra dos Seis Dias. E aí, então você tem que entender do contexto em que Israel surgiu, em que o país conquistou as terras ali, conquistou as colinas de Golã, como é que aconteceu a dominação de Israel no Oriente Médio ali e a imposição do país como uma nação. Olha, chegamos aqui agora, mas me respeita, eu tenho armas, eu tenho força, eu tenho apoio americano. Então entender o porquê desse contexto para poder responder essa questão, certo? Seguindo, uma questão da África sobre os escravos e as suas tradições no Brasil é uma questão. E mais para o fim da lista de prova do Enem, perdão,
a gente tem uma questão falando sobre as tradições africanas. Então são duas falando sobre a África. Se você não sabe nada sobre a África, você vai ter sérios problemas nas provas, tanto de vestibular quanto do Enem, tá? Talvez até de concurso, porque fala de atualidades, então vai falar de alguma coisa da África, tá? Por quê? Uma lei dos anos 2000 agora, se eu não me engano, 2004, coloca a obrigatoriedade no ensino fundamental e médio de se estudar a África. Aí eu te pergunto, você conhece quantas pessoas que estudam conteúdo sobre história da África? Me responde aí. Quantas pessoas você conhece que estudam a história da África? Eu, modéstia à parte, sou uma delas que está estudando. Né? A gente na faculdade, eu sou sincero com vocês, na época da faculdade eu estudei na UNB, Universidade de Brasília. A gente tinha pouquíssimo conteúdo sobre a história da África e a abordagem era uma abordagem eurocêntrica. Ou seja, o pouco de conteúdo que se tinha sobre a história da África era na visão do europeu em relação à África. Não se tinha ainda uma pesquisa, um estudo, uma literatura acessível para que você tivesse a visão da história da África pelos africanos. Tá? Eu entrei na faculdade em 98, na UNB, e saí em 2004. Tá? Nesse período não tinha literatura em português disponível, teria outros idiomas, mas ainda muito com o foco em inglês, francês, mas muito com o foco do europeu em relação ao africano. Então, uma visão superior, uma visão dominadora, tá? Uma visão do colonizador e não do colonizado. Uma história do vencedor e não do vencido. Tá? Em 2010, a Unesco, em parceria com o Ministério da Educação, publicou uma coleção de 8 livros, 8 volumes, cada um com aproximadamente 800 páginas, falando sobre a história da África. Eu estou lendo o primeiro volume agora. Tá? Eu tenho no meu tablet, todo dia eu leio um pouco. Me coloquei o desafio de ler em um ano essas 8.000 páginas. E vamos correr atrás, quem sabe eu consigo, né? Que é muita coisa. E só nesse primeiro volume, que ainda estou nas 50, 100 primeiras páginas, a gente já vê muita coisa de diferente sobre o que a gente aprendeu na escola ou na faculdade sobre história. Então busque aprender, busque ler, estudar. Está disponível em PDF no site da Unesco Brasil. Tá? Ah, não tenho paciência para isso. Então vai me acompanhando que de tempos em tempos eu vou fazer, tá? Vai me acompanhando que de tempos em tempos eu vou fazer lives sobre essa história da África. Tá? A cada pelo menos um mês eu quero fazer uma live só sobre essa história da África e falando com vocês de acordo com o que eu vou estudando e compartilhando isso com vocês. Porque a história da África é fantástica, maravilhosa e é linda. E a gente conhece quase nada. Tá? E aí a gente tem, então, como eu falei, a questão da África dos escravos e suas tradições no Brasil, tá? Quando eles vieram para cá, com suas tradições africanas, religiosas, culturais, políticas. E uma outra questão que fala sobre as tradições africanas na situação de você viver o ser africano, você viver as tradições como um africano. Tá? Seguindo, tem uma questão no Enem também sobre a colonização da América Espanhola, como é que foi o encontro dessas sociedades, como que você tem a, a sociedade azteca, o Império Azteca, com centenas de milhares de soldados, perderem para menos de 1.000 que vieram com Cortés. Como é que pode esse pessoal preparado e tal ter perdido pro espanhol? Né? Então aí a questão você tem que entender o contexto, que eles tinham pólvora lá e não tinha aqui, que os espanhóis chegam já prevenidos de saúde, né, já com anticorpos contra gripe, etc. Mas o povo aqui não tinha anticorpos contra essas doenças europeias, então morrem muito. Tá? Então a questão é que você tem que saber o contexto da colonização espanhola, que também é uma coisa interessante, que é a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, ela está trabalhando com o ensino fundamental 2 e o médio, tá? Em cima disso, de você conhecer mais a história mais próxima de você, a história da América Portuguesa, da América Espanhola, e não se preocupar tanto assim com a história europeia. É importante, mas não é só ela que existe. Né? Se preocupar com a história da América Espanhola, América Portuguesa, da história da África, que é um continente irmão nosso. A América é extremamente miscigenada, principalmente o Brasil. Tá? Aí a gente vai ter uma questão sobre a revolta da Chibata, que é a primeira república no Brasil, que é quando os marinheiros
se revoltam porque alimentavam-se mal e ainda tinha punição de chicote, tá? Quando as pessoas sofriam, eram punidas, tinha algumas punições que aconteciam de ser no chicote. Ele se revolta, ele fala, velho, pode parar com isso, não aceitamos mais. E aí o marinheiro assume o comando de um navio, prende os oficiais e tal, e aí ficou conhecido como o navegante negro. Inclusive tem uma música cantada pela Elis Regina, que, conhecido como navegante negro, tinha dignidade de um mestre-sala e, ao acenar pelo mar, na alegria das regatas, foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens mulatas e por desculpa, jovens polacas e por batalhões de mulatas. Foi um trava-língua agora, né? Mas então procurem, Mestre Sala dos Mares, é a música da Elis Regina. Procurem depois, tá? Que vai falar sobre essa situação da revolta da chibata. Uma questão que pouca gente tem trabalhado hoje em dia em sala de aula e que é extremamente importante. Caiu lá. Tá? Aí a gente tem o Estado Novo, que é, como eu falei, o período da ditadura do Vargas, 37-45, um governo nazifascista, tá? Um governo nazifascista que acaba aceitando entrar na guerra do lado dos Estados Unidos, que era um país que era contra as ideias, tá? Então o Brasil, do Estado Novo nazifascista, entra na guerra ao lado dos Estados Unidos, que era um país que combatia o nazifascismo. Oi? O Brasil queria nem saber, o Vargas queria nem saber da ideologia, ele queria saber de lucrar com os Estados Unidos. Então o Brasil era fascista, a Constituição brasileira da época era fascista, Getúlio Vargas era simpático ao fascismo e ao nazismo, ele recebeu no começo do Estado Novo, até antes eu acho, o primeiro-ministro da Itália, que era genro de Mussolini, recebeu com honras de chefe de Estado aqui no Brasil, tá? Então ele tinha essa aproximação, porque se ele não gostasse, ele não recebia, ou recebia formalmente, recebeu com festa, baile, no Rio de Janeiro e tal, tá? A gente depois tem uma questão extremamente interessante, importante, que está ligada à democracia, tá? São duas questões, uma vai falar sobre o voto feminino e outra sobre democracia, fechando a prova do Enem, tá? O voto feminino era defendido desde o Brasil Império. Não veio para a Constituição de 1824, a primeira, tá? Que foi imposta pelo Dom Pedro I, e não veio nenhuma das outras. Acabou que foi uma norma que foi criada pelo Getúlio Vargas e colocada em vigor em 1932. Tá? Ele chegou ao poder em 30, lembra que eu falei mais cedo? Ele chegou ao poder em 1930, e uma das propostas era trazer o direito do voto às mulheres. E ficou governando por decreto em 30, 31, entrou 32, tem a revolta de São Paulo contra o Getúlio. E aí, Nailson, como é que você tá? Quanto tempo que eu não te vejo, cara? Seja bem-vindo. E aí o Getúlio tem a revolta de São Paulo, né? A revolta constitucionalista. Ele acaba vencendo essa revolta, só que ele vence, mas na política ele perdeu. Então ele acaba fazendo o que ele tinha prometido e não cumprido, de algumas reformas, entre elas dar o direito de voto às mulheres. Tá? Isso vai para a Constituição depois. Todas as outras constituições brasileiras vão ter isso. Tá? A Constituição de 34, a Constituição da Ditadura do Estado Novo de 37, a de 46, a dos militares em 67, apesar de não ter tido voto direto durante a ditadura, tá? Para presidente, só para governador no finalzinho da ditadura, já no governo Figueiredo, tá? Mas em todas as constituições a mulher tinha direito ao voto, certo? Oi, Anne, tudo bem? Como é que você está? E aí a gente tem, assim, para fechar a prova, essa questão do direito do voto feminino, que aí depois você tem a questão do voto de cabresto, tá? Que era aquele voto da Primeira República, que não era como hoje. O voto hoje é fechado. Eu vou, vocês vão para a urna, você vai votar e só você sabe quem você votou. Você pode falar para a pessoa que você está conversando que votou no candidato X, mas na realidade você votou no Y. O voto é seu. Você fala se quiser, você diz que para quem você votou se quiser, e ninguém pode ver em quem você está votando. É um segredo. Tá? Então o voto é secreto. Certo? Você pode falar para sua família, etc, se você quiser. Mas não, só se você quiser. Se você quiser ficar de bico fechado, você pode. Tá? Ninguém te proíbe e ninguém te obriga a isso hoje. Tá? Na Primeira República, na República Velha, tá? Que tinha o voto de cabresto, o voto era aberto. E na questão fala isso, que tinha os capangas dos grandes fazendeiros na porta, olhando. Aí entravam os funcionários das fazendas e tal,
Eles falam, fulano de tal, é sua vez, vai votar. Aí o cara assinava a ata, como se estivesse sendo tudo processo certinho, bonitinho, tudo jóia. E aí, só que os caras estavam sendo chamados. Quem não ia votar ou votava em outro, tinha os nomes anotados, assim, descaradamente. Eu estou olhando para você. Você não votou no nosso chefe. Eu estou anotando teu nome. E aí ele ficava sofrendo represálias depois, né? Então, a gente tem. Oi, Érica, seja bem-vinda, tudo bem? Como é que você está? E aí a gente tem uma questão sobre o voto de cabresto, né? Uma outra fechando a prova, falando sobre os conceitos de democracia e tal, que é extremamente interessante. Eu já tenho também alguns vídeos no nosso YouTube falando sobre democracia, tá? Podem acompanhar lá. E se vocês quiserem, mande aí no direct, que a gente pode fazer uma live só sobre isso, tá bom? E aí, Thiago, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu tenho um curso sobre democracia, tá? Se vocês tiverem interesse em saber depois, me manda o direct também, tá? E a gente tem uma última questão falando sobre o Império Árabe, sobre um califa que fundou a cidade de Bagdá, tá? Então é interessante você saber sobre isso também. Olha o tanto de questões que a gente tem sobre história numa prova que pode fazer a diferença entre você passar ou não. Vou contar aqui com vocês agora. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 questões sobre tá? No universo de 90. É muita coisa. Falta uma questãozinha para chegar em 25, tá? Que é mais do que um quarto dessa prova. Então é muita coisa. Tá? Então, se você se prepara e manda bem numa prova de história dessa, você já tem muito conteúdo à frente dos outros. Você tem que pensar de forma lógica e de forma estratégica. Tá? Se você consegue passar, gabaritar uma prova de história, você vai pular muita gente. Tá? Porque o pessoal, como eu falei, está preocupado só em estudar português, matemática, um pouco de física, um pouco de química. Então, se você consegue fechar uma prova de história, no vestibular, no Enem ou num concurso, a parte de atualidades, você dá um salto gigantesco na frente dos outros. Porque no Enem, no vestibular, vai estar só preocupado, como eu falei, português, matemática, inglês, química, física, mas ninguém lembra da coitada da história, de filosofia, de geografia. Se você fecha essa parte das provas, você dá um baita salto lá na frente. E mesmo que você não goste de história, eu vou te ensinar e te fazer gostar e te fazer entender principalmente a história para você ter o resultado final, que é o que você quer, que é ser aprovado no vestibular, no Enem ou no concurso. Beleza? Tranquilinho? Podem mandar dúvidas que vocês tiverem aí. Vou molhar a palavra de novo. Brasília aqui está extremamente seco, né? A gente tem que se hidratar. Bem, falei pra caramba, né? Se vocês quiserem algum assunto específico, uma live, uma tira dúvidas, podem mandar aqui ou no nosso direct, tá? Que eu respondo. Outra coisa, vocês, se não viram, vejam, tá? No nosso stories, eu postei hoje que eu criei um grupo exclusivo no Telegram. Se você quiser receber mais conteúdo do que esse que eu faço na live durante o seu dia, entra no nosso grupo exclusivo no Telegram. O link para acessar esse grupo está na nossa bio do Instagram, tá bom? Tem um link lá, você clica e vai para o nosso Telegram. É um grupo em que eu vou trazer muito conteúdo para você. Tá? Vou mandar áudios durante o dia com dicas de estudo, com conteúdos, tá? Com comentários de notícias do dia, que isso vai ser extremamente importante para as suas provas, seja concurso, seja vestibular, seja Enem. Tá? Comentários e análises sobre as coisas recentes, sobre assuntos mais para trás, anteriores da história, sobre conteúdos das provas de Enem, de vestibular, de concurso. Tá bom? Porque eu quero fazer o quê? Eu quero que você passe na sua prova. Eu quero fazer com que você tenha resultado, tá? Eu garanto a qualidade do que eu vou te ensinar. E eu quero ter o seu resultado, eu quero ver o teu resultado. Beleza? Então, se você quiser fazer parte desse grupo exclusivo, entra lá no link da bio, tá? Vai na nossa bio aqui no Instagram, clica no link lá, entra, é a comunidade Jambeiro de História no Telegram. Tá bom? Entra lá que lá vai ter conteúdo exclusivo para lá. Tá bom? Para esse grupo no Telegram. De áudio, de vídeo, de texto,
tá? De comentário, vão ter enquetes também para você poder votar. Se você quiser um assunto exclusivo para lá, um vídeo exclusivo para o grupo do Telegram, eu produzo para eles. Então, aproveita, tá? A gente está nesse projeto Historiando agora, que vai até o dia 8 de agosto, na próxima quinta-feira, tá? Se você não viu todas as aulas, essa já é a aula 7 de 14. Se você não viu todas, vai no nosso YouTube, assiste tudo, porque aqui no Stories do Instagram só fica 24 horas, tá? Vai no nosso YouTube, ver todas as aulas lá, projeto Historiando, tá bom? E se quiser ver os outros conteúdos, veja também, tem bastante coisa, tá? Se inscreve no nosso canal, compartilha os nossos vídeos, a nossa postagem, fica à vontade, espalha pelo universo isso daí, manda para Nárnia, inclusive, tá? Manda para os Guardiões da Galáxia, para os Vingadores, manda para onde você quiser, tá? Falar nisso, tem vídeo nosso lá sobre Vingadores, tá? Dá uma olhada depois, falando sobre a questão dos Vingadores e a história, os heróis Marvel e a história. É divertido também, você aprende com os personagens que você gosta. Beleza? Vocês têm alguma pergunta para me fazer? Pode fazer aí agora, tá bom? Aqui para vocês poderem acompanhar, tá? Tá nos nossos stories. Atualmente, deixa eu ver aqui. É primeira, segunda, terceira, quarta. É o quinto post. Tem 2 horas que eu postei, tá? É o último post que tá falando aqui, ó. Quer receber... Opa, sai da tela. Vamos voltar aqui. Aqui. Quer receber dicas exclusivas sobre Enem, vestibular e história? Grupo VIP no Telegram. Link na nossa bio. Tá bom? Então você clica lá e entra no grupo que vai ter conteúdo exclusivo. Além do que eu já produzo aqui para vocês no Instagram e que eu já compartilho no YouTube, tá? A gente vai ter conteúdo específico para a galera do Telegram. Então se você quiser, além do conteúdo que eu estou te dando 0800 gratuito aqui, tem lá também. Beleza? Então, um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Qualquer coisa, mandem mensagem no direct do Instagram. Tá bom? Estou esperando vocês no Instagram, no YouTube, no Telegram, importante, tá? O conteúdo gratuito tem lá também. Além desse, vai ter lá também, tem aqui, tem no nosso YouTube, tem no nosso Facebook e tem lá no Telegram também. Tá bom? O Telegram é exclusivo de lá. Beleza? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.